Oi, mamães maravilhosas! Tudo bem com vocês? Uma vez eu fui na escola do Matheus e a Maíra, né, a terapeuta do Matheus na época, pediu que ele tivesse uma auxiliar terapêutica, na Matê, na escola, né? E a diretora veio pra mim e ela falou, mas você não aceita o diagnóstico do seu filho? E aquilo me deixou super assim, se eu aceito o diagnóstico, então eu não posso fazer nada com isso? E fui dormir muito deprimida, muito chateada e pensando, poxa, então eu tenho que aceitar ele do jeito que ele é, eu não tô aceitando o diagnóstico, e fiquei me questionando. E depois eu me dei conta que aceitar não é ficar de braços cruzados, aceitar é buscar a superação. Eu mesma nasci com um problema bem grave no meu pé e o médico achava, o primeiro médico dizia pra minha mãe, né, chegou a questionar minha mãe, eu não sei se ela vai conseguir andar. E eu fiz cirurgias, eu fiz tratamentos, fiz fisioterapias e hoje em dia eu ando tranquilamente, posso correr, sinto aí algumas dores, mas enfim, eu busquei minha superação e isso não tá errado. Quando a gente aceita, o primeiro passo é buscar viver melhor dentro daquela situação. Não é ficar de braços cruzados, nasceu com o pé assim, então vamos aceitar, vamos entender que a Cacá é desse jeito e não vamos fazer nada com isso. Eu não ia gostar que meus pais tivessem agido dessa forma. Eles sempre trataram com muita naturalidade, mas ao mesmo tempo buscaram o que era melhor para mim. Que de repente não é o mais fácil colocar um filho, uma criança numa cirurgia, uma criança que vivia andando de bota ou de gesso para que fizesse efeito 24 horas por dia. Aquilo, de repente, naquele momento, não fosse parecer o que era melhor para mim, mas a longo prazo, para minha vida inteira, com certeza foi o melhor. E eu tenho muita gratidão com isso. Da mesma forma, o tratamento do autismo não é a gente ficar de braços cruzados, não é pensar, meu filho é desse jeito e eu tenho que aceitar, eu não posso fazer nada. Não, a gente tem que buscar o que é melhor para ele. E com certeza, quando a gente busca um tratamento, quando a gente busca que ele interaja com a gente, quando a gente busca que ele diminua a estereotipia, que ele melhore os comportamentos de linguagem, de comunicação, de interação e que ele diminua os comportamentos inadequados, a gente está buscando o que é melhor para ele, sem dúvida. E o mais fácil é ficar de braços cruzados. Mas não, a gente tem que buscar o que é melhor para eles. Buscar o que é melhor para eles não é o mais fácil, é o mais difícil, porque a gente tem que lutar contra essa natureza antissocial das crianças com autismo, né? Das pessoas com autismo. E com certeza eles sentem falta da interação. Tanto que quando não são tratados, muitas vezes chegam na adolescência, ficam deprimidos, se sentem muito sozinhos, carentes, porque eles têm essa necessidade, mas falta habilidade. A gente tem que treinar essas crianças, a gente tem que ajudar essas crianças com treinamento, com repetição, com tratamento, a conseguirem uma vida mais social, mais independente. Como que eu devo agir? As crianças com autismo, as pessoas com autismo, o que acontece? Como elas não têm uma natureza social, aquilo que é reforçador para as crianças neurotípicas, ou seja, as crianças que não têm autismo, não é reforçador para as crianças, para as pessoas que têm autismo ou que têm essas características ainda muito fortes. Então, assim, quando você tem um bebê pequeno, e você fala, ai, coisinha mais linda da mãe, e a criança sorri pra você, e você faz babá, e a criança faz babá, e na hora do banho você brinca com ela e ela faz festa e fica feliz quando você chega em casa. E isso estimula você também a interagir mais com essa criança. E eu percebia que como o Matheus não interagia comigo, eu chegava em casa, ele continuava brincando, eu pensava, poxa, ele não tá interessado na minha presença, então eu não vou atrapalhar a brincadeira dele. Mas na verdade, é porque ele não sabia como reagir adequadamente à minha presença. Porque as crianças típicas, elas observam e imitam. Olha, quando meu pai chega do trabalho, se a minha mãe tá em casa, ela vai, oi meu amor, e abraça e beija, que bom que você chegou. Agora, uma criança com autismo, ela não para o que ela tá fazendo para observar e também tem menor habilidade de imitação. Então, ela não aprende que quando alguém chega, ela tem que reagir de uma certa forma, né? Então, como que a gente faz para estimular isso? Bom, diferente das crianças neurotípicas que naturalmente, com um sorriso, com um estímulo, com um abraço, com palmas, já se sentem recompensadas e por isso aumentam esse comportamento, fazem mais aquele comportamento de verbalização, que seja, ou de interação, ou de sorriso.
As crianças com autismo, aquilo não é reforçador para elas. Aquilo, então, não vai aumentar a frequência se você simplesmente bater palminha e falar, ai, que lindo! Para criança, aquilo não é ainda reforçador. Então, o que a gente faz? É por isso que existe o ABA. E é por isso que a gente tem que trazer reforçadores, muitas vezes, externos, né? E isso no ABA mais clássico. A gente dá uma demanda para a criança porque ela tem que aprender as coisas na vida. A gente não pode achar que o resto da vida a criança vai fazer o que ela quer, porque ela vai se tornar uma pessoa nada funcional e totalmente dependente. Não é o que a gente quer para o nosso filho, né? Então, se a gente quer que o nosso filho seja funcional e independente, a gente tem que começar a dar demandas para essa criança desde pequena. Porque se ela entende que ela só faz o que ela quer na hora que ela quer, quando chegar na escola e a professora disser, vamos pegar o livro, ele vai querer ficar olhando para o ventilador ou para a janela? Não vai, ele tem que primeiro entender o que é aquela demanda. Então a gente tem que treinar desde pequenininho. E como a gente faz isso? Primeiro a gente dá a demanda e depois a gente reforça. Se o reforço social não é suficiente, então a gente traz um reforço de fora. Então você retém um brinquedinho lá que a criança gosta. Por exemplo, o brinquedo favorito do Matheus é esse Sonic aqui, é um Sonic X, que eu não sei qual é o nome, mas vamos dizer que é o Sonic X. E daí eu escondo o Sonic X e falo, Matheus, agora faz igual. Eu faço assim, ele faz igual, e eu, muito bem, eu dou um tempinho com o Sonic X e pego de volta. Agora, Matheus, faz isso. Isso no ABA mais clássico. E o que acontece? A criança, muitas vezes você parar o que a criança tá ali fazendo, ou mesmo quando você tira de volta para pegar esse reforçador para dar uma nova demanda, isso tudo pode criar uma frustração muito grande na criança, né? É uma maneira de a gente conquistar a vontade da criança de interagir com a gente, foi o modelo Denver que criou. Que é o que? A gente seguir a liderança da criança. E isso serve também para as pessoas, para as crianças maiores. Por mais que o modelo Denver tenha sido gerado para as crianças pequenas, essas manobras, essas estratégias que eles criaram também são importantíssimas para a gente começar para a gente atrair o interesse da criança na gente. E como que a gente pode fazer isso? É seguindo a liderança da criança. Porque o que acontece? Geralmente a criança está lá fazendo uma coisa, a gente interrompe e dá a nossa ideia. E o que a criança pensa? Ai, que saco, quero que a minha mãe saia daqui porque ela só está atrapalhando o que eu estou fazendo. Então a gente observa, a gente narra o que a criança está fazendo, a gente imita, a gente ajuda a que a criança cumpra o que ela está ali pretendendo com aquela brincadeira. Enfim, depois que a criança estiver super engajada, é que a gente apresenta algumas variações ou demandas e depois volta de novo no que a criança estava fazendo, ou seja, a própria brincadeira é reforçadora. Enfim, é bem complexo, que a gente tem que estudar muito, porque é muito complexo. O que é básico é a gente fazer isso, a gente tentar interagir, tentar atrair a criança pra gente, para que ela tenha interesse na interação, e isso é a questão central do autismo, que ela tenha interesse em brincar com a gente, que ela tenha interesse em estar perto da gente, em conversar com a gente, mostrar o que aconteceu, seja de forma verbal ou não verbal. Vocês concordam? O que vocês acham? Deixem aí a opinião de vocês, um beijo grande e contem sempre comigo. Se você gostou, dá um like!